Uma das perguntas que mais recebo é se este é o preço ideal para comprar uma dada ação. E essa pergunta está errada, como vamos ver já a seguir. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Esta é uma das perguntas que mais recebo constantemente nas várias redes sociais, no blog, mensagens privadas, mensagens de troca no dia-a-dia. Muitas vezes as pessoas perguntam: já é o preço ideal para comprar uma dada ação? O que é que achas desta ação a este preço? Essa pergunta está errada, ok? Porque o preço é a última coisa que nós devemos ver quando estamos a analisar uma empresa. Nós temos que perceber que preço é uma coisa e valor é outra coisa. Preço é diferente de valor, nas palavras sábias do Sr. Warren Buffett. E a verdade é que muitas vezes as pessoas estão concentradas nos gráficos e no preço a que uma dada ação está num dado momento, e isso não é a estratégia correta. As pessoas estão-se a desvirtuar, estão a focar-se naquilo que é errado de fazer em investimento. Nós devíamos era fazer a análise da empresa, perceber realmente como é que a empresa está a operar no mercado, o que é que ela vende, quais são os produtos, serviços, etc. Onde é que vende, qual é a concorrência, qual é a posição dela face à concorrência, como é que estão as perspectivas de crescimento, como é que foi também o seu crescimento no passado, como é que está o seu balanço financeiro, os seus resultados anuais, como é que está uma série de outros indicadores. Só que realmente muitas pessoas focam-se primeiro no preço e principalmente numa era em que nós temos gráficos por todo lado, em que nós vamos a uma aplicação no nosso telemóvel e diz-nos logo lá a variação e vemos mesmo os tickets, não é? Os números andar para cima e para baixo ao segundo. E aquilo entusiasma-nos. Nós, enquanto humanos, caímos muitas vezes nesta armadilha de ver as flutuações de curto prazo e tentar perceber se isso é uma variação que poderia ser ótima para nós ou não. E, uma vez mais, eu digo, preço é uma coisa e valor é outra. Deixa-me dar-te aqui alguns exemplos. Por exemplo, a Cisco. A Cisco é uma mega empresa hoje em dia e ainda não conseguiu atingir o preço a que estava a cotar no ano de 2000. Porquê? Porque a Cisco estava a navegar a onda da bolha tecnológica e por isso os preços em 2000 não refletiam o valor real da empresa. E por isso a empresa, se calhar com os preços que estava nos anos 2000, estava ultra sobrevalorizada, ok? E 20 anos depois, ou 21 anos depois, ainda não recuperou esse preço da cotação. Apesar de que a empresa cresceu, a empresa aumentou o número de produtos e serviços que ofereceu à população a nível global, a empresa aumentou vendas, aumentou lucros, melhorou bastante o balanço, distribuiu dividendos crescentes de ano para ano, a empresa está hoje melhor do que há 21 anos atrás e, no entanto, o preço das ações nunca mais recuperou aqueles preços estapafúrdios a que estava a cotar no ano de 2000. Por isso é preciso ter muita atenção quando estamos a olhar para preços versus o valor. Hoje em dia, sem dúvida, a empresa há de valer muito mais do que valia ali no fim da década de 90 e num dado momento a mesma empresa pode estar sobrevalorizada e noutro momento, uns anos depois, pode estar subvalorizada. E por isso nós precisamos de compreender, de estudar bem a empresa a fundo, ok? E é por isso que também, agora dando um exemplo um bocadinho contrário, que é muitas vezes as pessoas estão a olhar para certas empresas que hoje em dia já estão sobrevalorizadas e que de repente corrigem uns 20, 30% e as pessoas começam a perguntar:
é um bom preço de entrada, é um bom preço para investir, é agora que devemos entrar. Não, não, se a empresa já estava 20 vezes acima do seu valor intrínseco, o facto dela corrigir 20, 30% continua sobrevalorizada. Ela era sobrevalorizada. Dá para entender? Ou seja, há empresas que num dado momento estão mesmo sobrevalorizadas, os investidores estão demasiado otimistas, estão mesmo a ir por uma coisa que se chama a exuberância irracional e muitas vezes esticam os preços das ações hoje para aquilo que elas deveriam cotar se tudo corresse bem, se calhar daqui a 20, 25 anos. E é isso que tenho vindo a alertar cada vez mais as pessoas. Cuidado com isso, porque se uma empresa está precificada para a perfeição, podes mesmo nos próximos 20 anos ver 0% de rentabilidade no teu investimento. Deixa-me dar-te mais um exemplo, aqui nesta ideia das empresas sobrevalorizadas. A Microsoft. A Microsoft era uma tremenda empresa, sempre foi uma tremenda empresa, praticamente em todos os anos da sua existência, sempre foi uma tremenda empresa em termos de balanços, de fundamentais, muito bons dados, e pelo menos desde a década de 80 que tinha vindo a ter bons resultados. No entanto, foi mais uma empresa que navegou, infelizmente, a onda da bolha especulativa do final dos anos 90, da bolha .com, da bolha tecnológica, e a Microsoft, lucrativa todos os anos, desde aí aumentar os lucros ano após ano, a distribuir dividendos, a crescer as receitas, os lucros, tudo o que tu possas pensar de bom numa empresa, a Microsoft conseguiu, e no entanto as ações não foram a lado nenhum em 16 anos, Tiveste que esperar 16 anos, desde o pico da bolha de 2000, da bolha .com em 2000, até ela recuperar o valor, o preço das suas ações no mercado. Por isso, 16 anos sem ir a lado nenhum, enquanto que a empresa em si cresceu. Depois, claro que de 2015, 2016 para a frente, a empresa valorizou bastante no mercado de ações. Mas por isso, o que te quero dizer aqui é que, sim, o preço interessa, mas não é aquilo em que nós nos devemos focar em primeiro lugar quando estamos a avaliar uma empresa. E nós temos que perceber se num dado momento as ações estão subvalorizadas ou sobrevalorizadas. Claro está que deito aqui quase duas ideias opostas, que é precisamente para te fazer refletir que o preço não é aquilo em que nós devemos começar a nossa análise, mas também, ao mesmo tempo, é importante de vermos que não pagamos demais por uma dada empresa. Mas essa é a última parte a avaliar num processo de investimento, porque de nada adianta tu conheceres um preço de uma cotação da ação se não conheceres a empresa. Por isso, estuda sempre as empresas, estuda sempre os seus fundamentais, percebe as perspectivas de crescimento para o futuro, percebe qual é o posicionamento dela, percebe se a empresa daqui a 20, 30 anos vais conseguir entender, pelo menos mais ou menos, se ela estará viva daqui a 20 ou 30 anos e a prosperar, e isso ajuda-nos muito a evitar erros crassos em investimento, Foco no longo prazo, foco no valor das empresas e deixa lá o preço para o último lugar. Espero ter-te ajudado nesta questão sobre os preços. Diz-me aqui em baixo qual foi assim o teu maior insight nesta aprendizagem, que eu gostaria muito de saber. E já sabes, clica aqui em baixo no sininho para receber todas as notificações de cada vez que eu partilho um vídeo novo, Assim o YouTube vai-te avisar sempre que houver um vídeo novo, um conteúdo novo, recebes na hora, ao segundo, o YouTube aparece-te uma notificação e assim não perdes pitada do nosso conteúdo, Salve ser lucrativas. Tchau, tchau.